O fim não chegou com um sussurro. Ele veio com uma voz, tá? Às 14h37, todas as telas e alto-falantes do mundo transmitiram uma mensagem unificada. Uma voz digital, sem emoção, declarou: alerta global, 10 minutos até o fim. O mundo ficou imóvel, preso entre o comum e o extraordinário. Uma inspiração coletiva foi a única resposta. O silêncio reinou. O primeiro minuto passou em um estado de animação suspensa. Em praças movimentadas, pedestres congelaram no meio do passo, seus rostos voltados não para o céu, mas para as telas brilhando em suas mãos. Em casas tranquilas de subúrbio, o alerta repentino vindo de todos os dispositivos criou uma cacofonia de desgraça que fez famílias tropeçarem para fora de casa, procurando um sinal que não estava lá. A arquitetura da vida moderna, nossa teia interconectada de tecnologia, havia se voltado contra nós. Tornou-se um sistema perfeito para entregar nossa sentença coletiva de morte. O mundo foi unido não por celebração ou triunfo, mas por um horror súbito, compartilhado e completo. Não havia ninguém para ligar, confirmar. Governos estavam em silêncio. Jornalistas olhavam em choque das telas de transmissão. O texto do alerta sobrepondo seus rostos atônitos. As maiores autoridades do planeta estavam tão perdidas e apavoradas quanto todos os outros. Essa ausência de uma figura central humana para culpar ou buscar orientação era profundamente perturbadora. A autoridade era a própria mensagem. Seu poder vinha de seu alcance global impossível. Era um executor anônimo, sem rosto, e toda a raça humana estava no corredor da morte com o relógio já contando os últimos e preciosos momentos de existência. A paralisia começou a se dissipar, substituída não por ação racional, mas por instinto primitivo. A primeira onda foi a negação, um escudo mental desesperado contra uma verdade grande demais para compreender. As pessoas se olharam, olhos arregalados com uma pergunta silenciosa. Você ouviu isso também? O olhar compartilhado confirmou a realidade assustadora. Isso era real. Isso estava acontecendo. O entendimento coletivo se espalhou por multidões, prédios, continentes inteiros. A certeza da mensagem era seu traço mais cruel. Não oferecia nenhuma dúvida, nenhuma chance de milagre, nenhum espaço para a esperança desafiadora que define tanto o espírito humano. O mundo mergulhou em silêncio absoluto após a transmissão. Rostos congelados, olhares incrédulos. De Nova York à Amazônia, todos paralisados pelo mesmo medo. A mensagem achatou a experiência humana, unindo bilhões em choque. Aos poucos, o silêncio se quebrou. Pequenos gestos, tremores, o início de um despertar doloroso para uma nova realidade. O alerta final disparou uma busca desesperada por respostas. Milhões tentaram negar, desmentir, encontrar falhas, mas a internet só devolvia a mesma mensagem e contagem regressiva. O mundo digital, antes fonte de consolo, tornou-se um eco monolítico do fim. Lá fora, o céu seguia calmo, indiferente ao pânico. Restava apenas o relógio, marcando 8 minutos para o fim. A represa da negação começou a rachar sob a pressão da certeza. A contagem regressiva era visível em todas as telas, impossível de ignorar. O choque se transformou em pânico, gritos e correria. Mas, no caos, surgiram gestos de empatia. Mãos se encontrando, olhares compartilhados. Estávamos juntos. E o tempo estava acabando. Quando o relógio passou dos 4 minutos, a negação se desfez, dando lugar a uma urgência avassaladora.
a necessidade de conexão. O mundo explodiu em uma corrida desesperada, não pela sobrevivência, mas pela presença. 7 bilhões tentaram uma última ligação. Uma última mensagem. Redes colapsaram. Vozes se perderam no vazio digital. Mensagem simples: eu te amo, me perdoa, não tenha medo. Presas em um purgatório eletrônico. O fracasso da tecnologia levou à corrida física. Multidões abandonaram carros, atravessaram ruas, tudo para chegar a quem amavam. O destino era sempre o mesmo: casa, escola, hospital, qualquer lugar onde um ente querido pudesse ser encontrado. O objetivo: segurar uma mão, ver um rosto, oferecer um último abraço. A proximidade tornou-se o bem mais valioso da Terra. O maior terror não era morrer, mas morrer sozinho. Crianças em salas de aula, idosos em asilos, essas imagens doíam mais que o próprio fim. O amor, mais forte que o medo, impulsionava cada passo. Pessoas atravessavam multidões, ignorando a própria segurança, focadas em um único objetivo sagrado. Era um espetáculo devastador. Uma espécie gastando seus últimos instantes, tentando provar que seus laços eram mais fortes que o esquecimento. No fim, não era uma corrida contra a morte, mas uma corrida para não partir sozinho. No 6º minuto, valores antigos evaporaram. Dinheiro, status, poder, tudo se tornou irrelevante. A única moeda era o tempo. O único objetivo, um instante de graça. Pessoas buscaram perdão e reconciliação, não por esperança de futuro, mas para aliviar o coração. Velhas brigas e rancores se dissolveram. Pedidos de desculpa cruzaram ruas, telefones, olhares. Era uma faxina espiritual à beira do abismo. Muitos se voltaram para dentro, revendo memórias, sentindo o peso de arrependimentos e amores antigos. O passado virou santuário. Lembranças tornaram-se relíquias sagradas. Não havia mais tempo para criar, apenas para recordar. O presente era preenchido com o melhor do que já se foi. No fim, o que restou foi a tentativa de partir com a alma um pouco mais leve. No 7º minuto, as estruturas da sociedade desapareceram. Leis, cargos, obrigações, tudo se desfez. Não houve caos, mas uma estranha humanidade emergiu do vazio institucional. Estranhos se reconheceram como iguais, partilhando o mesmo destino. Muros caíram, gestos de compaixão floresceram em silêncio. Mãos se deram, olhares se encontraram, pequenos atos de bondade se multiplicaram. Não havia mais nós e eles, apenas nós. O fim revelou o melhor da espécie: empatia, solidariedade, dignidade. O ego cedeu lugar à comunhão. No apagar das luzes, a humanidade escolheu se unir, não se destruir. Foi um último e belo acorde na sinfonia da existência. O 8º minuto trouxe um silêncio profundo, substituindo o frenesi por uma calma solene. O planeta exalou, aceitando o inevitável. Não havia mais para onde correr, nem o que dizer, restava apenas esperar. Pessoas se abraçaram em silêncio. Quem estava só, sentou-se e contemplou. Cidades pararam, carros abandonados, outdoors piscando a contagem final. O medo se transformou em uma melancolia serena. Olhares se voltaram ao céu, não com pavor, mas com curiosidade resignada. O vínculo final era o de companheiros de jornada, unidos diante do fim. O mundo parecia mais vivo no silêncio, sons sutis ganhando destaque. Era um adeus silencioso ao lar que se perdia. Na quietude havia uma beleza triste, um instante puro antes do fim. O planeta aguardava em suspenso o último suspiro.
No 9º minuto, tudo se reduziu ao presente sensorial. As pessoas buscaram sentir o toque da árvore, o cheiro da flor, o calor do sol. Pequenos gestos tornaram-se rituais sagrados, um último contato com o mundo. Olhos absorveram cores, luzes, detalhes nunca antes notados. O vento, o guião, o calor, o simples respirar, tudo ganhou significado. Muitos fecharam os olhos, sentindo o mundo pela última vez. Não havia mais pensamento, apenas presença. Era uma comunhão silenciosa com a existência. Nos segundos finais, a humanidade apenas foi plenamente pela última vez. Com menos de 1 minuto restante, o mundo entrou em um estado de quietude profunda. A contagem regressiva caiu abaixo de 60 segundos, mas o tempo já não importava. As pessoas seguraram seus entes queridos, fecharam os olhos e habitaram a soma de sua existência. No último segundo, éramos um só, então nada. O ultimato de 10 minutos foi mais do que uma contagem regressiva. Foi um espelho de aniquilação absoluta. O reflexo não era de caos, mas de humanidade despida de adornos. Diante do fim, não nos fragmentamos, mas nos unimos. O espelho da aniquilação revelou nossa imensa capacidade de amar, mesmo diante da certeza de perder tudo. Diante do medo de uma existência insignificante, a humanidade respondeu ao fim iminente, não com desespero, mas com conexão. O triunfo não foi grandioso, mas silencioso. Segurar uma mão, pedir perdão, dizer "eu te amo". O sentido da vida não está no impacto histórico, mas no impacto em outro coração. No fim, estivemos aqui, sentimos, amamos, e isso é uma vitória que nada pode apagar. Quando tudo se torna irrelevante, o que realmente importa? Não são as conquistas, mas as conexões, o amor, a consciência. Os últimos minutos revelam: a verdadeira medida da existência está na intensidade com que vivemos e nos relacionamos. O legado real não é material, mas humano, feito de memórias, afeto e presença. No fim, a humanidade não venceu a aniquilação, mas triunfou sobre o medo, o egoísmo e o ódio. Escolhemos conexão, empatia e amor. Nosso último ato foi de graça compartilhada, um testemunho silencioso da nobreza do espírito humano. A luz lançada nesses momentos finais jamais será apagada.